Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar o segundo tema de História do Brasil, um conteúdo bem importante para a prova do Enem principalmente, que é o Brasil pré-cabralino. É um nome diferente que eu já vou explicar para vocês, mas um conteúdo muito rico, muito importante para a gente poder problematizar algumas questões relacionadas à história indígena. Então a gente começa pela nomenclatura, né? Brasil pré-cabralino. Brasil entre aspas, porque nós estamos estudando história indígena nesse momento. E os indígenas não utilizavam essa nomenclatura, Brasil. Então, já temos um problema na nomenclatura, já no título da aula, certo? Nós damos essa nomenclatura, mas os próprios nativos, os próprios índios indígenas não utilizavam esta palavra, ok? Pré-cabralino significa antes de Cabral. Então, Brasil pré-cabralino. Este território que nós vivemos, tão rico de natureza, tão rico de beleza, antes da chegada dos portugueses, certo? Esse é o tema de hoje, História Indígena. E o primeiro passo dessa aula é compreender a problemática da palavra índio. Lembra que no vídeo 1 eu falei para vocês que a palavra índio surgiu de um erro do Cristóvão Colombo, que quando chegou lá nas ilhas caribenhas, pensou que estava nas Índias, lá na Ásia, e disse que aquela população que vivia ali era de índios? Bom, então, essa é uma nomenclatura que tem uma problemática, ela surge de um erro. Então, muitas vezes, as provas, né, elas gostam de usar uma nomenclatura mais científica, como, por exemplo, povos nativos, povos originários, né? Essa nomenclatura é mais adequada. Os povos originários, os povos nativos, fazem justamente uma referência a esses indígenas, que são vários, de diferentes culturas, de diferentes etnias, ok? Pode aparecer também a palavra ameríndio, é a mesma referência. São aqueles que viviam neste território antes da chegada dos portugueses. Acontece que para estudar a história indígena, nós precisamos nos valer de várias possibilidades científicas, a antropologia, né, a história oral, a arqueologia, para tentar compreender o estilo de vida que eles tinham anteriormente e que eles ainda têm hoje, porque os indígenas eles continuam na nossa sociedade, embora tenha havido todo um processo de genocídio indígena que ainda está em curso, né? A gente ainda observa esse genocídio em curso, cada ano que passa a gente tem menos indígenas. Eles ainda fazem parte da nossa sociedade. Não é porque o índio utiliza um boné da Nike, ou tem um carro, ou assiste televisão, tem um celular, que ele não é indígena. O indígena também tem direito à tecnologia, então isso é uma questão muito importante. Esses povos nativos, eles se desenvolvem, eles também vão se adaptando à tecnologia, ok? Mas por que eu falei dessas ciências aqui? Da antropologia, da história oral, que tem todo um método de pesquisa, da arqueologia, porque os indígenas eles não deixaram nenhuma escrita registrada aqui no Brasil. Então não tem como a gente remontar os fatos, né, de disputas e de acontecimentos. Quando a gente estuda esse período da história, nós realizamos uma análise do estilo de vida, do modo de organização que essas diferentes culturas nativas tinham, né? Então esse é o ponto da aula de hoje. Compreender o modo de vida dessas diferentes populações que habitavam o território. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender essa problemática da nomenclatura, saber que existem outras formas de se referir a esses povos, os nativos, os originários, e entender que não tem como a gente colocar em prática assim, uma cronologia indígena. A gente faz uma análise do estilo de vida, ok? Primeiro passo, mais, digamos assim, metodológico, já está visto. Agora, eu quero chamar a atenção para algumas coisas muito importantes, né? Tá bom? Primeira coisa, diversidade. Quando a gente estuda a história indígena, é muito importante levar em conta esta palavra, diversidade. Nós temos, neste território, centenas e centenas de povos distintos. Nós temos diferentes etnias indígenas, diferentes culturas. Isso significa que nós teremos diferentes formas de reagir à invasão portuguesa, tá? O povo mais numeroso é dos Guaranis, né, na região do litoral, mas nós temos também os caigangues, nós temos todo
o povo do tronco G com várias raízes, nós temos os Axanincas, os Aimorés, os Tamoios, são vários, nós temos centenas e centenas de etnias nativas com diferentes culturas, com diferentes formas de se relacionar e com pontos em comum. Então é muito importante a gente levar em conta essa diversidade, tá? Para não cair numa generalização, como se todos os índios fossem iguais e se manifestassem da mesma forma. Não é por aí o caminho. Então, muitas vezes, a prova da URGS ou até o Enem gostam de chamar a atenção para essa questão da problematização em relação à generalização. Não vamos generalizar. Existe uma diversidade étnica e uma diversidade cultural fundamental. Também pode cair a palavra heterogeneidade, é a mesma coisa, né? Heterodiferente, então diferentes etnias, diferentes formas de se manifestar, diferentes línguas, diferentes culturas, ok? Centenas e centenas de etnias. Bom, frisei bastante isso porque esse é um dos principais pontos cobrados na prova. É importante também a gente saber as características principais desses povos. Claro, gente, que nós temos diferenças de aldeias, de grupos entre si. Mas existem também os pontos em comum. Primeiro fato que eu quero chamar a atenção aqui é que no Brasil nós não chegamos a assistir um império, ou um reino, ou um poder centralizado, né? Se tu pegar a Cordilheira dos Andes, tu vai saber lá que nós temos o Império Inca, com um imperador, o Inca, né? Tu tem também no México a Confederação Azteca, com uma vida urbana, com construções arquitetônicas muito desenvolvidas. No Brasil não, o estilo de vida ele era mais natural, digamos assim, ele era mais simples. O poder era descentralizado. A descentralização política é muito importante. Não existiu império, não existiu reino, e sim diferentes grupos, diferentes famílias que se localizavam em diferentes pontos do Brasil em busca de sobrevivência. Então a descentralização política é um ponto muito importante. Por exemplo, os Guaranis. Os Guaranis, eles não têm uma unidade. Guarani é uma etnia, uma cultura que vai ter a mesma língua, vai contribuir assim com mesmas práticas, mas as aldeias elas não têm uma ligação entre si. Inclusive as aldeias guaranis elas estão sempre em conflito. A lógica da guerra faz muito parte da vida deles, né? Então é importante essa questão, certo? A ideia de coletivismo, né? Não existe uma divisão social muito grande dentro de uma aldeia. Tem sempre um cacique, um xamã, lideranças religiosas, lideranças guerreiras, mas não existe assim uma divisão social muito marcada, né? Gente que tem mais dinheiro, por exemplo, não tem nem dinheiro, não tem essa lógica. A lógica é a sobrevivência. E a economia é baseada na caça e na coleta, certo? Caça e coleta. Isso significa que eles migravam de um ponto para o outro em determinados períodos em busca de alimentação para a sobrevivência. A economia de caça e coleta dá base para uma vida de nomadismo, de migração. Algumas aldeias chegaram a desenvolver uma agricultura rudimentar. O que é isso, agricultura rudimentar? É aquela prática de plantar e colher, né, posteriormente, ter uma dominação, uma domesticação de plantas, só que de forma limitada. Então, se plantava mandioca, por exemplo, é o principal produto que se desenvolvia aqui. E para isso se desenvolvia a coivara, né? É aquela prática de chegar no território, queimar o solo e plantar aquele elemento que se tem domínio. Só que essa agricultura rudimentar, que se desenvolveu principalmente com os guaranis, ela é temporária. Então, geralmente eles ficavam 6 meses, no máximo 1 ano numa região, plantavam, desgastavam o solo, colhiam o que tinha na volta, caçavam o que tinha na volta, e aí tinham que se modificar de região, né, de buscar uma nova moradia. Então eles eram seminômades nesse caso, né? Fica um tempo no lugar, planta, desgasta o solo, caça, coleta, vai para outro lugar, constrói as ocas, né? Com a palha, mas tem um estabelecimento num determinado momento, ok? Então esses elementos são muito importantes. A economia, principalmente de caça e coleta, e em alguns casos a agricultura rudimentar com a prática da coivara, queima do solo. Tranquilo até aqui? Bom, importante também destacar que existia uma divisão sexual do trabalho. As mulheres coletavam e os homens caçavam, né? Divisão sexual do trabalho. Mulher tem uma atividade,
coleta, muito ligado com a agricultura, a questão da terra, e o homem com a força física. O homem vai caçar, vai guerrear com as outras aldeias, então existia essa diferenciação. Tranquilo? A lógica da guerra, muito associada também com essa figura masculina, é muito comum. Às vezes não tinha nenhum motivo muito claro para guerrear, mas sim para apenas compor rituais religiosos. Então a guerra estava muito associada com a religião, com o modo de ver o mundo, com a disputa pelo alimento, e pessoas da mesma etnia, aldeias da mesma etnia, entravam em conflito. Isso é interessante de observar. Os guaranis eles estão direto em conflito. Várias etnias também vão praticar a questão da antropofagia, né? Mais conhecido como canibalismo. Então, depois que acontece uma guerra, aquele adversário que foi aguerrido, aquele adversário que foi assim honrado, ele se torna um alimento para que o indígena possa adquirir aquelas virtudes, né? Então, toda uma questão religiosa. E a religião, ela era muito associada com a natureza, né? Existiam vários deuses, é o politeísmo associado à natureza. Então, o vento, a terra, a água, histórias ligadas com ancestralidade, com as árvores, né? com plantas. Então, um politeísmo associado à natureza. Tranquilo até aqui? Essas são as principais características, certo? Então, não tem assim uma cronologia, fatos históricos, mas sim uma série de informações, uma série de características que nos permitem entender o estilo de vida que esses caras levavam, né? Destaco a questão da diversidade e todas essas informações aqui relacionadas ao modo de vida. As questões, tanto na URGS quanto no Enem, que abordam esse conteúdo, são bem tranquilas. Se tu sabe isso aqui, tu sabe já tudo que precisa, assim, para o vestibular. É claro que, academicamente, a gente pode aprofundar muito nisso, estudar com detalhes cada etnia, né, cada modo de se relacionar e tal. Mas para o vestibular, para o Enem, essas informações elas são suficientes assim, para garantir um bom preparo. E uma dica final que eu quero trazer aqui hoje é sobre os povos nativos no Rio Grande do Sul. Uma dica especial para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Lembrando que história do Rio Grande do Sul, pelo menos uma questão todo ano cai. E aí pode abordar essa temática aqui. Nós temos 3 principais etnias nativas no território do atual estado do Rio Grande do Sul. A mais numerosa é a Guarani. Inclusive, os Guaranis, tu tem vários ramos de Guaranis, né? Várias linhagens Guaranis, digamos assim. E os Guaranis no Brasil e no Rio Grande do Sul são os mais numerosos, a maior quantidade, a maior população. Eles sempre se fixam perto de rios, perto de lagoas, né? Aqui o Rio Guaíba, a Lagoa dos Patos, o próprio litoral gaúcho. Por quê? Porque eles pescam. Eles pescavam com lanças e aí eles estão sempre migrando, né, perto desses rios, viviam perto da água. Então, a dica, Guaranis, população mais numerosa. Eles desenvolveram caça, coleta, pesca, agricultura rudimentar. Eles chegaram, assim, a ser uma população muito grande aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Os Guaranis são os primeiros a ter contato com os portugueses também lá na Bahia, certo? Destaco o tronco G, certo? O tronco G aqui bem importante também na Serra Gaúcha, com os caigangues. Vão ter várias relações assim, com os italianos e também com os alemães, que vão chegar já no século XIX, mais para frente, né? E uma reação assim, bem agressiva. Eles eram avessos à presença europeia. Os caigangues se destacam por essa característica. Eles eram chamados pelos alemães de... eles eram chamados de bugres pelos alemães, tá? E era muito comum assim eles invadirem fazenda, matar os imigrantes, desenvolverem conflitos. E mais ao sul do estado, ali litoral sul, né, Rio Grande, também Uruguai, a Argentina, tu tem os pampeanos, a região do Pampa, né? Os pampeanos são na região do Pampa. Destaque para os charruas e para os minuanos. Esses povos aqui, eles nem existem mais, eles foram dizimados, eles foram destruídos, certo? Principalmente pelos castelhanos, na região do Pampa. Os charruas, eles se caracterizam muito pela questão de se apropriarem do uso do cavalo, né? Os charruas, eles aprenderam a andar de cavalo, utilizaram várias ferramentas que os espanhóis trouxeram para a América. E se tu lembrar, tem até uma marca de água, né? Tem até um Guaraná charrua. Já viu esse Guaraná? Já tomou esse Guaraná? Essa água com gás? Aguinha com gás, está estudando ali. Pum. O que acontece? Se tu olhar o logo dessa marca,
tu vai ver que é um índiozinho sentado num cavalo com uma lança. Então, uma dica aí para te lembrar sobre os charruas. O charrua está muito associado com a origem do gaúcho. O que significa gaúcho? Para quem se orgulha de dizer eu sou gaúcho, gaúcho significa vagabundo. Essa é a origem da palavra. Era uma palavra assim para falar mal da pessoa, né? Para desfazer da pessoa. E os castelhanos eles se referiam aos charruas e seus descendentes mestiços como gaúchos, vagabundos, aqueles que não trabalham no lugar fixo, estão sempre migrando de um lado para o outro. Tá? Então, esse povo aqui se destaca por essa assimilação da cultura trazida de fora. Certo, gente? Essas são as principais dicas sobre o Brasil pré-cabralino, na nossa segunda aula. Sempre importante destacar, eu já falei na aula passada, no vídeo 1, que quando a gente estuda a história da América, quando a gente estuda a história do Brasil, nós estamos analisando a história de uma invasão territorial. Né? Nós tínhamos povos que viviam nessa região como nativos, os povos originários, e eles vão receber uma visita inesperada e desagradável desses europeus, e iniciando um conflito, um choque de culturas, né? De diferentes grupos, de diferentes invasores. Isso vai ser marcado por uma apropriação territorial. Os espanhóis, os portugueses, eles chegam aqui e se apropriam de um território que é dos nativos. Isso é muito delicado e traz muito sangue, muita violência, muita morte, né? Os indígenas eles não vão sofrer só com ataques de guerra física, mas também vão sofrer com doenças que foram trazidas de outros continentes, né? Gripe, e isso vai realmente fazer com que a gente tenha um declínio populacional muito grande. Desde a chegada dos espanhóis e dos portugueses na América, a cada ano que passa, diminui o número de indígenas no território latino-americano, certo? Então essa é a dica de hoje. Revisem esse conteúdo, leiam o capítulo 1 e 2 do livro de vocês, volume 1 do Farias Brito, façam os exercícios e qualquer dúvida, mandem as suas dúvidas, mandem a pergunta, mandem o que vocês precisam, que eu vou responder com toda atenção, tá? Certo, gente? Valeu, até o próximo vídeo, continuem os estudos de vocês e aproveitem as dicas, os desafios que têm sido oferecidos no Instagram, tá? Valeu, um abraço a todo mundo aí.